My name is Maria Ivora. I work for the Massachusetts Department of Public Health, and I'm also an adjunct professor of sociology at Massasoit Community College. Boa tarde, amigos. Meu nome é Maria Ivora, trabalho no Departamento de Saúde Pública de Massachusetts e também dou aula de sociologia na Massasoit Community College. Good afternoon. This is Rui Soares, licensed independent clinical social worker here in the state of Massachusetts. I have a private practice in Taunton, and also I work at Brockton Neighborhood Health Center at the Mental Health Department as a clinician. So, meu nome é Rui Soares, estou terapeuta clínico ali no estado de Massachusetts. Tenho, portanto, office privado na Taunton, trabalho mais com adultos, mais especificamente pessoas de terceira idade ultimamente, né, nos últimos anos, e também na Brockton Neighborhood Health Center, que é uma clínica comunitária, né, ali na Brockton, que não presta vários tipos de serviços, ainda trabalha no Departamento de Saúde Mental. Não queria só falar, mas nós, se não está falando tudo bem, portanto, mas nós, podcast é educativo, é informativo, nunca se ali para trata, para diagnosticar ninguém, só nós ali só para dar informação, e depois meu site, que é mais detalhes referidos na nossa website. Ok? Obrigado. As Rui stated, our podcasts are meant to be educational and informational. We are not here to diagnose, assess, or evaluate anyone. We're hoping that the information and the resources that we provide you are tools that you're able to take with you on your journey of health and healing. And so today we're going to be talking about general mental health during the holiday season. We're going to talk about seasonal depression. We're going to go over some stress management and risk mitigation tools. And we're also going to talk about New Year's resolutions as an opportunity to restart and recharge and focus yourself for the year of 2024. A Maria nós também fala de, no caso, saúde mental em geral, mais específico na questão de depressão e depressão mais estacional, mais exária, desde momento de estação, né, no caso de inverno, né, outono, inverno, mais especificamente gosto de na inverno, novembro, dezembro, né, e também fala de formas de stress, portanto, manejo de stress, de administra, né, tudo o stress e desafios que pessoas estão tendo nessa época, e também como nós também começa o novo ano já, dali 2, 3 semanas, sobre enfim, resoluções que pessoas estão tendo para o ano 2024, qual que é a melhor estratégia para realmente que as metas que têm de ser, portanto, realizadas, né? Não tem algumas sugestões, né? Yeah. So the seasonal depression, the seasonal affective disorder, also known as SAD, like you're sad, triste, is more than just the winter blues. It's defined by the American Psychiatric Association as a type of depression that usually occurs during the fall and winter months when there is less sunlight and usually improves with the arrival of spring. Sim, Maria falou aquela depressão, né, sazonal, ou seja, de estação, né? Tem aquela depressão geral, que é uma depressão mais severa, que não fala que é dele noutros, portanto, podcast, mas aquilo é uma depressão mais temporária, né? Que aparece mais naqueles momentos onde que, portanto, tem menos sol, né? Portanto, principalmente ali nas áreas onde não mora, entende? E geralmente também de, portanto, setembro, outubro, novembro até mais ou menos primavera, né? Portanto, na época, março já começa a diminuir aquela intensidade em termos daquela. Symptoms of seasonal affective disorder, or clinically known as SAD, is also the same as depression. And we talked about depression in September. So if you want to watch a video to find out about the signs and the symptoms, watch it to get a sense of how seasonal affective disorder, or also winter depression or seasonal depression, but the clinical terminology is seasonal affective disorder, and how depression, the symptoms and the signs play out. A Maria não fala sobre depressão no setembro, né? Então, nós temos mais detalhes que a depressão severa, que não fala dele, e outros, né, vários níveis de depressão. Né? Por acaso, pessoas que têm, às vezes, aquele tipo de depressão que é mais sazonal, que é mais estacional, né? Às vezes, é pessoas que têm severa depressão ou que têm distúrbio bipolar. Então, a hora que chega esse momento, né, de festas, momento, portanto, que também portanto, de tempo fica com menos sol, coisa assim, que as pessoas, geralmente, né, esta tem aquele tipo de depressão que é mais específico nesse momento, né? And to provide you with some statistics around those that might be more at risk,
Seasonal affective disorder may begin at any age, but typically it starts when a person is between the ages of 18 and 30. And it affects about 5% of adults in the US, and it typically lasts for about 40% of the year, which is very significant. Yeah. And it's also more common among women than it is among men. Uau. Sim, a Maria falou, pode atingir qualquer idade, né? Portanto, esse tipo de depressão, mas mais é pessoas de 18 a 30 anos, né? Mais ou menos, afeta 5% de população. E afeta mais é mulher, né? Portanto, em termos estatísticos, Yes. né? Pelo menos na América. Portanto, e é um tipo de depressão que pode demorar 40% de tempo de ano, né? 40% em termos de estatística, em termos de um ano, né? So é considerável. Yeah, it's very extensive. Yeah. And when we think about like the seasonal affective, it's very seasonal. We think around like the fall and the winter, and it's more intense around November and December because that's the holidays. Like November we have Thanksgiving, Claro, December we have Christmas, and so you have all those celebrations, all the families coming together and sharing space together. So that for a lot of people that don't have family or who have lost family, the depression may get more intense during those times because that's when they start to feel their loss even more. A Amada Maria não fala, mas começa em setembro, outubro é mais intenso, pelo menos ali na América. Novembro, dezembro, começa Thanksgiving, que é ação de graças, até fim de dezembro, Natal e fim de ano, né? Então, para pessoas que perdem um ente querido, né? Portanto, que é processo de grief, de luto, ou pessoas que que sofrem algum tipo de abuso, algum tipo de negligência grave, portanto, trauma, então aquilo te afeta em termos de triggers, então, que essa coisa lá. Então, aquilo não também fala dele, portanto, que pessoas às vezes te isolam. Tem paciente que já falam, nessa época ali, esse que tu consegue ir com holidays, portanto, tem que estar mais atento a isso, a fazer sessões mais frequentes, a modo de te exige, a modo de estar num nível de depressão maior. Então, tem que, enfim, estar mais atento, tanto mim ou outros clinicians que trabalham, ou familiares para estar mais atento. And I think as a clinician too, we know that, we live in a capitalist society. And so when we think about the holidays, it's very much commercialized. It's very much materialized. And so for us, Christmas is, December 25th. But for the commercialization of it, it starts early November. The celebrations, the decorations in the store, the sales, Black Friday used to be the day after Thanksgiving. Black Friday is now early November. And so those shopping and, those a targeting of people to start buying Christmas and then the decorations. And so for people that this time brings on a great sense of depression, it starts earlier than when it's just December 25th. It starts early November or even end of October. So it's prolonged for them. Importante, como Maria acaba de falar, para o tudo que é comercialização e materialização, né? Muito materialístico na sociedade que não vive, então que essa propaganda começa já no fim de outubro, Black Friday que é para começar depois Thanksgiving, começa a primeira semana de novembro, então para que essa pessoa que já tem tendência à depressão, que durante o ano tem que esses sintomas, então aumenta mais ainda tudo que as condições lá, né? Faz com que aumenta mais, então esse pode sentir aquela necessidade de ter mais suporte, tanto suporte profissional e suporte de coisa como né, modo no flag, aquela estação come menos sol, né, portanto tem menos produção de serotonina, né, que é uma substância química no cérebro que é para luta contra a depressão. Enquanto melatonina, que é para dormir, então aumenta mais. Por isso que as pessoas dormem mais cedo. Na Dinamarca, 4:30, nessa área de New England, né, 4:30 é escuro. Então, pessoas dormem mais cedo e também vitamina D está mais pouco. Então, a hora que vitamina D está mais pouco. Because there's no sun. Sim, que tem sol. Então, já pessoas também têm sintomas de depressão, para fica mais cansado, com menos energia, menos motivação. Tudo que é lá, portanto, esses fatores sociais, familiares, mas também aquele fator biológico e ambiental que afeta, né? And também, in this area too, it's cold. Sim, so people don't go out. And then you spend more time. So people start saying, well, I'm going to start hibernating. And sleeping, staying inside, you eat more, you spend more time on the internet, you spend more time watching TV. So a lot of that
adds, and we've talked about in the past about certain foods that you eat that could, add to your depression. Being physically, inactive also adds to depression for a lot of people. So these are all risks for people to take into consideration when we talk about seasonal affective disorder and those that it impacts. Amada Maria está a falar que, enfim, a alimentação de pessoas é importante, portanto, linhas áreas é mais frio, então pessoas fazem aquela hibernação, esta que fica, essa não, sabe, fica mais na casa, na internet, portanto, o que está fazendo com que pessoas comem mais teu. Nessa época, está comendo mais carboidrato, né? Está comendo carboidrato, o que aumenta peso, para modo mais açúcar, entende? E também pessoas estão consumindo mais álcool e mais droga, o que também acaba para ter um efeito negativo, né, naquelas pessoas que têm depressão ou que estão nessa fase de seasonal affective disorder, né, no caso que é mais específico, né, de depressão. So when we talk about seasonal affective disorder or winter blues or seasonal depression, we talk about like the loneliness and isolation of a lot of people. And I know, Rui, you work with a lot of seniors, and they always talk about them, their loneliness and their isolation because sometimes their family doesn't reach out, doesn't seek them out, so they spend a lot of time by themselves. Sim, a Maria está falando de trabalho com pessoas de terceira idade, né? Então, se é só tanto isolado, separado, né? A maior parte, enfim, se é filho, netos, não sabe, né? Correria ali na América Módia, em termos de trabalho, mas até justifica, né? Embora não sabe, mas que te custa, buchoma, nós tudo alguém tem esse cell phone, gosta, né? Você dá de graça com ele. Então, você pode, enquanto você está na linha, você está na fila, te espera para pagar uma coisa no Walmart, chama uma boa mãe, chama uma boa avó, você fala com ele uns 5 minutos, e fica super contente. E próprio está falando, não, minha filha, tem quanto tempo que chamar, quanto tempo que coisa. É vergonha. Sim, exatamente. Então, que tem desculpa, nunca tem tempo. Né? Tem um monte de momentos durante o dia que nunca se está fazendo nada. Que você te espera. Vou à farmácia, você tem que esperar, estou aqui, se chama para tomar remédio, ou se vai ao doutor, ou se vai ao store, você tem, então tem momentos, enquanto você espera o elevador para bem, e a chama, e caminha se chill. Eles próprios estão falando, 2, 3 minutos, não ouvi voz, meu filho, ou minha neto, ainda fica contente. Então, no tapela para pessoas, ajuda para evitar aquele isolamento, né? Para modo não sabe, mas pessoas que ficam isolado é extremamente afeta saúde, se esse corpo modo não falava. Mas se você fazer exercício físico, é bom para o corpo. Se você deixa de fumar, é bom para o corpo. Mas se você fica só, é mais pior para o corpo. Então, se você tem amigos, se você tem pessoas para conviver com ele, te ajuda mais. Claro que para de fumar é bom, claro que portanto, fazer exercício é bom. Mas tem amigos, tem atividades, é extremamente importante. Friendships feed your soul. You look forward to seeing those people. You get an urge of like excitement to see people, especially people that you have good relationships with, where you guys have really great energy that you share together. And for our parents, like we know that our parents, when they get to a certain age, they look forward to seeing us. They look forward to seeing their grandkids. And I think when we think about like as families, when we get older, we rely a lot on our memories with our parents. We rely a lot on, celebrations and things that we've shared with them. So, it's an opportunity for us to honor our family members, especially the older ones, our grandparents, to just spend even 5 minutes with them. And like Rui was saying, different, you're waiting in the pharmacy. You're sitting in traffic. Now, most people you can call hands-free on your phone, on your car, just like call. And you don't have to do it. You say, Siri, call Mike. Siri, call Pai. And even like my father, his attention span for a call is 1 minute. Pô, mas que eu tenho paciência. But I'm like, Pai, como que está? Está direito? Bom, okay. But my father and I have connected. I know he's well and he knows that I'm well. And so just, especially during this time where, loneliness and isolation is so much further cemented because of depression. Spend time with your parents. É importante, o que Maria falou, portanto, dentro da nossa cultura, portanto, dentro desta espera que ela, portanto, avós, mãe, nesta espera, aquela conexão, aquelas memórias que eles convivem conosco, então é importante que não conversa com eles, que não dás uma chamada, portanto, também assistir ao Mada Maria de exemplo, é importante aquela conexão que esta precisa. Nesse momento, Natal, vai lá, ajuda a arma, aquela árvore Natal, rápido, coisa assim, até fica super contente. Porque hoje você hoje está brilha, coisa assim, só para mais já vai lá, começa fica 1 minuto, o tempo, né? Às vezes é 10, 15 minutos que você fica lá, vou ajudar, até fica contente.
And you talk about the story, Roy, about, one of your clients whose son and grandson went and they set up the Christmas tree. Exactly. It wasn't a long time that they spent setting up the Christmas tree, but they went. But the Christmas tree stays there. So every time they look at the Christmas tree, they remember, minha filha com minha neto que bem. Que bem, que ajudam, que pola. Você está falando, a primeira coisa que eu falei foi aquela árvore, minha filha com minha neto que bem, ajudando. Orgulho. É orgulho, já ser, enfim, essa energia muda, fica mais contente e tal, mais motivado. Então, tudo aquilo lá. Outra coisa também que é bom para que esse centro comunitário, que está bem, que esse centro de adulto, que tem ali na Broughton, que tem na Stoughton, na Taunton, que está bem. Então, há uma grande diferença, Maria, hora que esse paciente de meu também, porque é centro de adulto, mas que está muda. Posso fazer amizades lá, lá está yoga, e música, às vezes também padre da missa lá, ou também pastores, né? Portanto, tem pessoas de diferentes religiões, claro, né? Então, mas você fica super contente, aquela amizade, né? Aquele friendship, né? Que você tem com pessoas, então é extremamente bom para evitar aquele isolamento, né? And the social emotional that they're getting at the center is so important. Claro. Because it's not just like them spending time with people. Like we've talked about in the past about people that keep to themselves. You can be in an environment that you're still by yourself, but you're still in that space. You're still, you're feeling all of the happiness. You're seeing people celebrating, you're seeing people socialize, and so you're benefiting from that as well. É importante, mas Maria falou, menos que o bem que fica, né, não falava dele antes, principalmente nas pessoas que têm questão de álcool, droga, que tem que ficar afastada, que está fica perturbado, por exemplo, né? Mas bota convive, bota pode conversa com pessoas, tem aquela energia daquele lugar, ouvir música, portanto, conta partes na mesa, com colegas, com amigos, tudo que ela te ajuda bastante, né? And then also when we think about like, during the holidays, that's when you start to feel people that you've lost more. It's also a time, I think for me anyways, and for people I know, to honor those that have passed, and not to forget them, to honor those people that were in your lives. Like I know for me and Rui, we've both lost a parent. So it's during the holidays when everyone is celebrating that you feel their loss even greater. So honor them. It's okay. Like they've moved on physically, but they're still with you, and the memories that you carry with them don't go away. Não, o Maria acaba de falar, aquela questão de, portanto, que os momentos de celebração, para no passado, né, com nos entes queridos, né, nós não perde pessoas queridas, não perde minha pai, Maria perde sua mãe, então tudo que é lá, que as memórias que vive com aquela pessoa, portanto, é bom para honrar, né, para ter aquela honra, daquela celebração, portanto, embora tenha aquele luto, ser recente, tem um luto mais forte, né? Portanto, mas mesmo assim, o pode também celebra aquelas memórias positivas que vive com os pais, com os avós, entende? É um momento também de fazer aquela honra, aquela celebração positiva para ele, te ajuda bastante. Oh, yes. Yeah. Very much so. And then we talk about stress management and mitigating risks during the holidays. That's so important because you can get so caught up because like we talked about, the commercialization of the holidays is so intense. Everywhere you go, you're being asked to spend money and to buy something that you may not need. The person that you're giving it may not appreciate it or even want it, but because it's the holiday season, they're going to accept it and you feel the need to buy it. So you have all those pressures. So one thing that we want to remind people is that you have to be very mindful of your capacity to be part of the celebration, in the sense of like, have a budget. Don't spend more than you have. Don't spend more than you make. Don't start charging things just so that you can give somebody something and then have to worry about in 2024 you're spending the whole year paying off the credit cards of gifts for people that really you just did because it's the season, everyone's doing it, so you felt pressure to do it. Work within your limits. Establish your limits. You know your budgets. You know what you can and can't afford. And if you don't give somebody a gift, that's okay. You don't have to give them a gift of a material thing. You can give them the gift of time, like we talk about, go spend time with somebody. You can write somebody a letter. You can give someone a card. It doesn't have to be something that's so expensive, because I know with materialism and commercialization, you feel like the biggest, most expensive gift is what has value. But your time is so much more valuable. Your friendship is so much more valuable.
Exactly. We know, we all remember, Maria, we work with kids, Oh, yes. teenagers. They used to tell us, the most precious time for them is when, the parents are with them. Exactly, I remember yes. we used to take them to dance. Or Yes. que esta falava, não, minha pai, Yeah. minha mãe que está ali, que está hoje onde baja, que está Yes. hoje onde coisa, para outras atividades. É aquela que fica. Vou poder dar aquele mais expensive telefone, Yes. na época que tinha iPhone, coisa, canto, né? Yeah. Era televisão, Yeah. era vídeo, era aquele, era outras coisas que tinha de valor, né? Mas mesmo negócio, né? Se você passa tempo com o filho, Yes. pode ser dar teu coisa material, mas é que tem aquele... The value is not the same. Exatamente, Yeah. que tem aquele mesmo valor. A moda você falava, é importante em termos de manejo aquele stress, moda Maria, está falando para pessoas que entram naquela loucura de tenta comprar só coisas caras, que tem, fazer dívida na credit card, você entende? Que depois também passa ano 2024 para pagar, você entende? And the interest rates are so high. So if Sim. you're buying a gift for $50 this year, next year by the time you pay it off, it might be $150, and you're like, mas quem compra? Conseguem comprar, Yeah. E aquela pessoa que nem dá o valor. Sim, é importante, por isso que não tem aquela sensibilidade, Yes. né? Para não hoje aquele presente que realmente aquela pessoa pode Yeah. bem gostar, mas tchau, né? Porque às vezes usa aquela criatividade, né? Yes. Por exemplo, se você é aquela pessoa, por exemplo, pode dar um gift card de um spa, ele vai fazer uma massagem, um facial, ou vai fazer uma acupuntura, Yep. que ele te ajuda com você ansiedade, com você depressão, você entende? Mas já ele fala, presta atenção na coisa que gosta, né? Yeah. Ele tem um outro significado, né? Se mostra aquela sensibilidade, aquela criatividade, às vezes tem muito mais efeito naquela pessoa de vai comprar uma coisa material caro, mas que tem um significado afetivo Exactly, para ele. yeah. I know for me, like in my neighborhood, we have an older lady. She bakes. Oh, nice. And that's what her skill is. Yeah. So when she bakes, she puts her love into it, and she bakes things that, like, she knows that me and my kids like cookies, so she'll bake cookies and she'll wrap it up and then she'll bring it and she'll put it. And the amount of time and energy that she's put into that, she couldn't even spend money on a gift because there's no value, there's no connection. So that's her gift that she gives to the whole neighborhood. Is she bakes and she gives everybody things, and that is more valuable to me than her going and spending money and giving me something that doesn't speak personally to my interest or our relationship. É interessante, exemplo que Maria dá, de ser vizinho, que está fazendo, né? Coisas bem pessoal, que está bem, que está daqueles outros vizinhos, portanto, aquele ou bolo, ou um drops, uma coisa assim, que está fazendo que é feito na casa, com tudo carinho, com toda atenção, que passa aquele tempo a fazer, depois com depois amor. tudo na coisa, exatamente. Só que dá ele tem um outro significado, Yeah. And when you eat it, you feel like so different because you know it was made especially for you and it was made with love. Exatamente, com bons ingredientes. Yes, organic. Yeah, you know exactly what went into it. So we talk about like healthy eating, you know it's healthy. And I think also we want to remind people that the economy is really unstable right now. Cost of living is so high. Exactly. Inflation is crazy. So don't spend so much money because we know cost of living is high now. It's also going to continue to increase in 2024. So make sure that whatever budget you have is a budget that you can, like, you know, it's a budget that works for you, and it's a budget that come 2024 is not going to now start to impact you in terms of your physical health or your mental health, because now you're like, you know, I spent so much money in 2023, in 2024 I don't know what I'm going to do because I have no money. Yeah, exactly. Como Maria está falando que para a inflação está alto, portanto, economia de maneira que está, você entende, portanto, e tendência para 2024 é contínua. Então, para pessoas têm cuidado, não o que está bem gasta nesses momentos de, portanto, de Natal e fim de ano, você entende? Tenta gastar de forma criteriosa, de maneira que você pode gastar, que você divirte junto com a família, com os amigos, mas também sempre cria teu stress. Sempre começa 2024 já com um monte de stress de dívida que você tem, você entende? Então, fazer portanto, um orçamento de bom, né? Portanto, hoje a coisa que você gasta, sim, realístico, realístico, coisa que você pode gastar, que bom, que você diverte, mas também sem aquele stress exagerado, né? Because you're going to have stress in 2024, but we're hoping that you have stress less. No one's stress free, but it's going to be stress less, especially as you start the new year. You don't want to start the new year on a bad note because then the whole year, it's not going to be good. It's just going to you're trying to make up for it. So. Be very mindful of what you can afford to buy and stick to it.
Exactly. Para tentar hoje aquele que você pode comprar, né? Que você tem condições de comprar e fica naquele orçamento que você tem, que é o orçamento pessoal ou familiar, que Yes. te dá para você comprar e assim é melhor para tudo. Alguém para você começa 2024 já estressado, né? Yeah. And when we think about like stress management, one of the best ways to manage your stress is to exercise. Yeah. So if you're exercising, continue to exercise. And we've talked about like if you have never exercised before, definitely reach out to your doctor. Find out, you know, what level is healthy for you. Start off like very low level and work yourself up. But exercise is one of the best way to de-stress. Yeah, uma dessa para exercício, fazer exercício físico é uma das melhor forma de manejar stress, não sei, mas algo fazer exercício, você produz, enfim, dopamina, endorfina, que é a substância que te ajuda, né, para relaxamento, portanto, para coisa depressão, né? Deal com melhor com depressão, com ansiedade. Fights it off, Exatamente. Yeah. Né? Então é importante que pessoas façam exercício, não só é bom para físico, né, para nosso corpo, mas para a mente também. Então é importante, já não falava dele no outro podcast, 150 minutos no caso para a semana, pode fazer 5 dias de semana, fazer 30 minutos de exercício, ou se você corre já, você fazer menos dias, é mais intensivo, 75 minutos, entende? E corrida te ajuda extremamente. It allows you to regulate your emotions because you're physically healthy and you're physically able to respond in an appropriate way. Claro. Whereas if you're so stressed, anything that happens is just going to add to your stress. And it's going to create more anxiety, and it's just going to not, you know, it's going to create you, it's going to put you in a space that's not healthy. So if you can exercise, and exercise we've talked about doesn't mean you have to go to the gym. No, You can exercise at home when you're cleaning the house, Exactly. when you're cleaning the yard. There's so many ways of exercising. As long as you're physically moving your body and you're sweating, you are exercising. Só uma lista, tem várias formas de exercício, as pessoas que gostam de gym, mas enquanto se limpa a casa, depois faz música, eles limpa, ou se está limpa, né, no caso, fora de casa, para frente ou para trás, na yard. Então, nessa época ali, tem encheu as folhas que yard work tem, to do. Exactly. né, você junta com as folhas, tudo, coisa assim, é um bom exercício, né? É bom para o filho e tal, coisa assim. Portanto, te ajuda bastante para fazer aquilo lá, é uma forma para te produzir mais oxigênio, só que te ajuda, não sei, mas te previne diabetes, te previne pressão alta, te previne câncer e também te ajuda com a questão de ansiedade, portanto, e também de depressão. Portanto, tem vários pontos positivos, vários aspectos positivos para físico e mental, né? So, And when we talk about like mitigating your stress during the holiday seasons, especially for people that are in recovery and sobriety and they're dealing with, you know, whatever substance use issue they may have, I think it's for us is to acknowledge where you can and cannot go. Exactly. Especially during this time of celebration where people are having parties, especially, you know, Christmas is coming and New Year's Eve is a week away. So you have Christmas that you're celebrating and then right after that you're celebrating New Year's. Just being really cognizant of the fact that you do have an issue that you're dealing with. And so you cannot go to certain places. People invite you. It's very easy to just, I'm sorry, it's not easy, but it's for you to be like, you know what, I can't go. I can't put myself in a situation because there are risks there that I am not ready yet to be able to deal with. Maria está falando importante para pessoas, principalmente pessoas que têm dificuldade com álcool, com droga. Você tem, nas épocas, momentos de celebração, portanto, Natal, depois, uma semana depois, portanto, é fim de ano, você entende? Então, é festa, é celebração. Nunca se fala para pessoas que festejam, portanto, claro, tem festeja, celebra, mas se a pessoa já tem uma condição, né, que portanto, que ele é dependente de álcool ou droga, você entende? Então, ele tem que reduzir o máximo de contato com esse tipo de lugar lá. Ou seja, ele tem que ter um plano, tem que ter uma estratégia. Portanto, né, não fala, portanto, pode ter um sponsor de que você vai, o grupo, você chamar, você falando, sabe, para aquela festa, tal, e a intenção é que bebe, mas pode ser desafiado, então consiga, acaba para cair naquela tentação, você entende? Mas pelo menos já tem um plano. Aqui a botiga fica longe de bar, você entende? Coisa assim, fala com os amigos, o familiar, para ajudar, né? Não se fala mais das pessoas que têm aquela doença, que não falava dele mês passado, né? Que não falava de vício, você entende? Que não falava dele. Portanto, que as pessoas que têm aquela doença, esse que pode controlar a partir do momento que se toma um cerveja ou um vinho, ou seja lá, você entende? De maneira que se acerta funciona e que está preparado
para controlar. Portanto, sempre não explicava. Se pessoas querem mais detalhes, está hoje no nosso podcast, no mês passado, onde não te explica com mais detalhes, né? Mas aqui, pessoas que têm aquela condição, coisa que eles podem fazer para ajudar-se, mas para ajudar essas cabeças também. Portanto, são aquele que nos tenta mostra formas que pessoas podem fazer para evitar, exatamente. And we talked about post-traumatic stress disorder as well. In terms of during the holiday seasons, people are celebrating, and so the expectation is that if there's a party, that you have to go. But for some people, there may be things at that party or people at that party that are triggers to their PTSD, and so acknowledging that that's not a place that you want to put yourself. And like Rui was saying, if you do choose to put yourself in those spaces, make sure that your social support, your friends, know what your triggers are, or know that, may not know your triggers, but know that you're dealing with something, and that they support you without judging. And they can, provide you with some supports, either by saying, we're going to sit together and we're not going to go here, or we're not going to go here, we're going to do something different. And if somebody does, in the case of, substance use, if somebody does offer you a drink, say, no, I'm good, thank you. Me and my friend, and it could be someone that is supporting you in the process, we don't drink, but we'll have some juice or something. And if it's a trigger where it's PTSD, it probably makes more sense to not be there, because it can just, if you're in treatment, it can set you back. Como essa foi importante, já não falava no outro podcast sobre PTSD, sobre stress pós-traumático, né? Que às vezes é para um evento traumático que teve, pode ser um acidente de carro, pode ser, enfim, morte de algum pessoa familiar, você entende? Ou pessoas que vêm de guerra, ou que testemunham algum tipo de violência, né? Doméstica, abuso, enfim, de vários tipos, né? Como a gente não falava nela. Então, se você está você tem um diagnóstico, né, de PTSD, você está no tratamento, tanto terapêutico como de medicamentos, entende? Então, é para tentar evitar ao máximo, se você confessa que está bem, pessoa que pode ir hoje, pode ser alguém relacionado com a pessoa que abusou no passado, ou modo que fala dela, às vezes é um cheiro que bota xinte, às vezes é uma música, uma voz de aquela pessoa que faz com que você portanto, começa a hiperventiliza, o coração começa a bater, começa a suar frio, começa a sentir meio sufocado, entende? Que sintomas às vezes acontecem a hora que alguma coisa, portanto, trigger, entende? Então, naquele aspecto lá, se você não bem, tem um plano, eu não falava na questão de álcool, né? Tem um plano, um amigo que pode ajudar, ou familiar, você entende? Para você perceber, mas, portanto, possivelmente, se você pode ter algum tipo de coisa, se pode evitar, é melhor. Mas, se não, a Maria falou já, a hora que aquilo acontece, você tem que, enfim, é um setback, porque tudo coisas, conquistas que eu vou conseguir na terapia, também com medicamento, já você tem que tornar, recomeça um monte de coisas, reprocessa um monte de, às vezes, memórias, que você tem que tornar bem reprocessar a memória e fazer que você sofre, né, que as coisas lá, entende? And I think for me, because, sometimes you don't know what people are going through, because you don't have to share what you're going through with people. People have to respect that. For me, when I send somebody an invitation, I always tell them, this is an invitation, it's not an obligation. If you can come, feel free to come. If you can't come, that's okay. I don't need to know why, but just sharing that, you are invited if you want to be able to come. Sim, mas a hora que tu convida pessoas, eu estou falando, é um convite, né? É como obrigação. Claro que tu fica contente se você convida uma pessoa, você gosta dela, você quer bem, mas se tem alguma circunstância na sua vida que, claro, você sabe, às vezes é para moda, é uma coisa privada, né? Mas pelo menos, portanto, você quer bem, se está sentindo seguro, se está sentindo, portanto, confortável. Mas se acabar, it's okay também, pelo menos. Você sabe, está direito, né? Mas que você vai fazer, fica bom. And they feel that they're included too, because when we talk about like loneliness and isolation, by not getting an invitation is not good. You can still invite someone and know that they're not coming, but as long as you invite them, they know that they're part of your world and part of your space. Mas você lembra desse, você convida, mesmo que se bem. Exactly. Você sabe, pode ser que alguém que você sabe mais ou menos circunstância, so that's okay. Exactly. And then, we live in a world of social media being so pervasive in people's lives, where people live their life based on social media. And then there's studies that says, 98% of what's on social media is fake.
And so, but for people that live their lives on social media, they don't see that. They don't decipher between that. So when we talk about like stress management and risk mitigation around the holiday seasons, when you are celebrating, when you are with your family, live in the moment, be present. Don't get so caught up on, scrolling through other people's lives or trying to find out what's going on in other people's houses or celebrations. Be present, make memories where you are, give the attention to your family and your friends, and be present where you are. Be very intentional about being present and celebrating with those that have invited you to celebrate with them. É importante, Maria, está a falar em termos de si, pessoas convidar, enfim, boa mãe, boa pai, boa avó, para bailar, portanto, não sei, mas hoje em dia, né, social media, pessoas, né, todo tá no Facebook, ou Instagram, ou aquilo lá. Nós, por acaso, nunca temos problema. Me com a Maria, nós nunca está na social media, né? Só aqui no Bay, não está present, Very né? present. Mas não está sugere, né? Não está sugere para pessoas, né? Não estou já, não está xinte, né? Pessoas se reclamam, né? Avós se reclamam, pais se reclamam, esses filhos, bem, esses netos, bem. Nessa fica mais nesses telefone, Facebook, no Instagram, ou naquele ou naquela, mas que está xinte, mas está presente, pois que essa xinte realmente está lá intencionalmente presente, está ouvir, está a contar partes, enfim, recorda memórias positivas, está rir, coisas que quando era criança, adolescente, que faz, né, entre irmãos, primos, tudo que lá, está rir, está divertir, a avó, né, a mãe, tudo. Então, não te pede, né? É uma sugestão e também é extremamente terapêutico que a pessoa está presente para que buricheu, não sabe, mas riso, produz serotonina, dopamina no cérebro. Então, fica mais calmo, mais relaxado, você entende? Então, é uma forma também de fazer com que você deal com aquela situação de stress melhor, se você convive, se você conta piada, você entende? Te ajuda a te mas você lá presente. Agora, se você está no telefone, tudo, está para com alguém que está lá no outro país, outro continente. If you're at a party, but you're more worried about what's going on in someone else's party, that's not healthy. It's not healthy for you either, because then you're not being present, and you're not sharing, and you're not taking part of it. And I think one thing too that I wanted to backtrack and talk about is that for people that do have substance use issues when they are at parties, I think, and we'll speak about it because we're Cape Verdeans, when you know that someone is, in recovery and sobriety, or even if you don't know, but if someone tells you, now, minka sa bebe. They don't have to tell you why. They just said, minka sa bebe. Respect that. But nós na nossa cultura, se você oferecer homem, especially men, bebida que toma, tá falando, não. Então, boa coisa. Boa se beber, mulher se controlar. Você está mandando boa. Exatamente. É aquele Maria está é extremamente importante, né? Para muitas vezes pessoas têm um problema de coisas de álcool ou droga, então eles têm que se você tenta falar com esse, né? Ou se você tenta fazer com que esse fazia enfim, eles têm que, se o flaspas baby, por exemplo, escapou de baby, que o flaspas baby, então que ele pode afetar, pode fazer com que esse entre numa situação difícil. Então, por isso que não te pede para pessoas tenham o mais respeito possível para que alguém que já tem aquele problema de álcool ou droga, então que forças de vida. Portanto, tenta só oferecer esse flanão, portanto, acabou tenta fazer com que esse tem que beber aquela bebida para mais cima Maria Flá, mas é homens, né? Homens, cá para questão de machismo, para questão de tudo coisa, que está querendo falar não, mas a hora que falar não, você tem um problema de alcoolismo, então já que ele está faz com que começa a beber bebida, depois bebe que os outros, e em pouco tempo pode ir relapse, né? Naquela coisa fica mais pior. Então é para não respeitar. Se a Flanca saber, só, ok, acabou insiste, acabou pedir explicação, Maria Flávia. Exactly. And then also, if you're on medication, please continue to take medication. Exactly. Don't stop taking your medication, because that's only going to create more issues and set you back. During the holidays, like we said, it's very stressful. So if you're on medication to regulate your emotions, stay on medication. Don't stop taking it. Medicamento é importante. A pessoa que toma medicamento, portanto, ajuda a se controlar. Tanto questão de ansiedade, depressão, ou mesmo tem pacientes que tomam medicamento para questão de alcoolismo, né? Que te ajuda, né? Tem medicamento que pacientes tomam que nem cheiro de bebida escapou de óbvio, escapou de xinte. Portanto, só que lá já
se sente que o cheiro está afasta, esta flama que cria, para modo é tão forte que está afetado. Então, o que é bom para modo é que está relapsa, que está usa para aquele medicamento está proteger. Yes. Também para depressão, para ansiedade, tem pessoas que tomam esses medicamentos para escapar, junto com seus médicos, né, para saber que está monitora. Esses médicos que é autoridade para tirar ou para acrescentar medicamentos. Entende? É importante manter aquele, portanto, cumpre com aquele coisa de medicamento. And in tandem with taking medication, if you're seeing a therapist, continue to see a therapist so that they can also continue to support you on your journey. And so they can also monitor your medication to make sure that it's the right medication. And if anything happens, when we talk about like stress management and risk mitigation, your therapist is a person who's been working with you, so they know they can talk you through certain things. They can help you make decisions that are healthy decisions for you. And so continue to see your therapist if you have a therapist. Maria fala assim, você hoje terapista, psicólogo, social worker, continua a olhar. Portanto, ele está olhando praticamente toda semana ou a cada 2 semanas, só é conchego, né? Sabe qual é coisas que pode fazer com que, enfim, uma situação desafiadora, pode ter relapso, né? Tanto não só de bebida, droga, mas mesmo de questão de depressão, de ansiedade, então continua a olhar, pode. Às vezes, como você está falando, às vezes, nesse momento, alguns pacientes intensificam em termos de frequência. Então, já, às vezes, 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Que quer a cada 2 semanas, toda semana, para modo de tempo, sempre falar, Rui, que está direto com holidays, está trazendo memórias negativas, ou não tem que olhar mais vezes, não tem que conversar mais, para modo de conseguir lidar com aquela situação. Então, portanto, tem conversa mais chill. Uma das coisas que não fala dele tem uma atitude de gratitude, né? De ter uma gratidão para coisas que tem, né? Portanto, blessing, exatamente. Às vezes é coisas que não tem for granted, né? O fato de não ser ali fala, o fato de não ser hoje, portanto, pessoas que perdem capacidade de cheiro, capacidade de, portanto, gosto, né? Na época de Covid, negócio, e, portanto, que as pessoas onde ele chegou na clínica, tem um outro tipo de apreciação, de gratidão. Porque, portanto, coisas que nunca te liga. Assim, you take it for granted. Né? Portanto, mas se você fazer uma lista, né? Tem estudos que demonstram, se você fazer uma lista de gratidão, de coisas que você, né? Não só de sua família, de seu filho, de sua mãe, de sua avó, de coisas que você tem, de seu trabalho, de coisas materiais que você tem também, mas também de coisas que às vezes que nem boca presta atenção, né? Às vezes, mas se você faz aquela lista de gratidão, que às vezes no momento de estresse, você põe aquela lista, você começa a ler tanta coisa que você tem, mas que você agradece, mas que naquele momento, uau, tinha coisa que pode ser grato, te ajudou bastante a calma, ser mais tranquilo. Então, naquele aspecto lá, So, And then when we talk about like New Year's Eve as an opportunity to recharge and start the new year fresh, we talk about like resolutions that people make. Make realistic resolutions, resolutions that that you'll be able to follow through on. Like, don't make a resolution for the whole year. Make a resolutions for like the first week or January. And then incrementally, as January goes well, like for example, if you're going to say, this year I want to go to the gym every single day, or I want to lose 50 pounds. Make a plan to do the gym. Okay, the first week, I'm going to go to the gym twice. The second week, if I go twice, then maybe I can increase it to 3 times. So incrementally build up on your goal and make it a goal that's realistic and you have capacity to accomplish. Because we know, and we've seen people in the past that they'll make a goal for the whole year, and if they don't fulfill it, then they feel like they failed. Because it's a goal that's unrealistic. The whole year, so many things can happen in the year that will prevent you from doing a lot of the things. Exactly. But if you if you set your goals in terms of timelines that make sense within your capacity, timelines that make sense within your life, then it's better for you. You're more apt to be able to achieve it. And then even if you can't do it like this week, you can modify and say, okay, this week I didn't do 3 times, but next week I'll do 3 times to make up for it. But if you're doing the whole year, then it's unrealistic. Yeah, exactly, Maria. Não, o que Maria está a falar é super importante em termos de resoluções, que às vezes que você tem, se você decide, mas você fazer exercício, né, físico,
durante o ano, mas se você sempre faz tudo de ano inteiro, não sabe como é que é realístico, enfim, faz com que você fail, entende? Se dá yourself to fail, para modo que você consiga, para modo que é realístico. Agora, você pode falar, no mês de janeiro, mesmo um mês é que é realístico quanto mais um ano. Yes. No mês de janeiro, primeira semana de janeiro, você tenta para 2 vezes, né? É mais realístico, vai 2 vezes. Próxima semana, talvez você vai 3 vezes, Maria Flávia, entende? Então, você tem um plano mais concreto, né? Mais realizável, mais realístico, que você já você sente mesmo psicologicamente, se você vai 2 vezes a semana, próxima semana, 3 vezes, você conseguir vai, já você sente mais contente, mais motivado, para já você cumpre a meta. Exactly. Tem um efeito And you start to positivo. build habits. Exatamente. Yeah. Você fazer com que aquele hábito, não sabe, mas te leva 21 dias para realmente para um hábito estar sedimentado no nosso cérebro, você entende? Estudos te demonstram que te leva mais ou menos 3 semanas, 21 dias. Então, se você fazer uma semana, fazer 2, 3, já na terceira, na quarta, já... It becomes natural. Exatamente. Fica mais natural, pessoas... Você tem mais sucesso, né? Não criar das sugestões para pessoas terem mais sucesso. Às vezes você faz o seu esforço, tu compra roupa nova, sapatilha, tudo que é lá. Going hardcore at the gym and you're like, slow it down. Paga memberships, entende? Tudo que é lá. Mas daí você vai 2 semanas, um mês, você para. Só não criar das sugestões para pessoas keep entrar, que esse contínuo. Be realistic. And when we talk about the 21 days that it takes to build a habit, a good book to read is The Power of Habit by Charles Duhigg. And I'll link it in our video as a way for you to learn how to slowly build up habits. Because 21 days to a lot of people might be like, wow, 21 days. It's not really a lot. And when we think about building habits, once you build the habits, these goals that you set don't become goals that are hard. They just become part of your life. It's part of your lifestyle, and it just the normal thing that you do. You don't think about it. You just do it naturally. Maria Flávia diz que ele é autor que escreve o livro O Poder do Hábito, né? Portanto, que ele te ajuda, te mostra sugestões, que tu vai pôr no nosso website, que pessoas, enfim, depois daquele 21 dias, para modo de maneira que não certa funciona, você entende? Então, automaticamente, né, não tem aquela parte de cérebro que é principalmente aquele sistema límbico, que é aquela parte de reforço, né? Portanto, qualquer coisa que você faz com intenção para 3 semanas, depois automaticamente tem reforço. Botou ele no filho, botou ele na pessoa, na hora que você ensina tal coisa por tanto tempo, depois ele passa. Ele tem que interiorizá-lo. A hora que interiorizá-lo, ele acaba de repetir, depois porque tem que falar mais. Portanto, só naquele início que é mais difícil, né? Interessante, a hora que a menina pequenote pode treinar, para começar a andar. Fica a cair, but they continue. Resilience, Se você conseguir usar depois, você vai casar bem só. Um exemplo, me lembro agora, Your son. Exatamente. Tu ensina lá, anda, depois você começa a andar, anda ele só. Anda e depois começa a correr. Correr. Mas você insiste com ele. Já tem memorizado, tem interiorizado, depois começa a falar mais. Não vai fazer outro curso, escova de dente, sei lá, coisa simples que nosso ensina nossos filhos, mas tive que fazer consistentemente, né? Por um tempo, mas depois gosto de fazer automático, né? And also when you think about like New Year's resolutions, one thing to think about is, when we talk about like exercising and eating healthy, also seek if you don't have a doctor, seek a doctor. Because we talk about talk to your doctor about what level of physical activity. And with your doctor, when we talk about eating healthy, your doctor can also refer you to a nutritionist that will be able to put you a plan together of foods that you should eat to help you if you want to lose weight or if you just want to feel healthier. And if you're on medications, a nutritionist will also be able to tell you what foods you can and can't eat during that time. So, that's good. And a mental health therapist, these are things as you're starting your new year, you want to start new year, new you, make sure that you are very intentional about, okay, I don't have a doctor. I'm going to procure a doctor this year. I need therapy. I'm going to look for a therapist. But these are things you can have conversation with at your doctor. Tell your doctor, I want to see a therapist because I want to be able to regulate my emotions in a way that is healthy. But I also want to see a nutritionist because I want to start going to the gym and start to get not just my mental health right, but also my physical health. My physical health as well. Como ele acaba de falar, é importante em termos de escolha de um doutor, né? Tem um médico no início, se busca tudo que é plano, de fazer exercício, tudo que é bom de um médico, pode também referir para um nutricionista, que em termos de alimentação, te ajuda qual que é melhor, né? Tanto para o físico, para a questão física, se tem diabetes, se tem pressão alta, que lá, mas para a questão mental, se tem ansiedade, depressão, moda já não fala dele,
portanto, evita, nutricionista, estava a falar para evita muito açúcar, Yes. comidas fast food, Yep. comidas que têm, portanto, carboidratos, Yes. portanto, tem tudo que as coisas lá, mas aquele, claro, que o nutricionista estava a fazer uma coisa individualizada, para bom, de acordo com a idade, com o peso, tudo que lá. Então, é bom que o médico conectar com o nutricionista, já, por lá, não tem aquela coisa holística, né, que Yes. é nutrição, exercício, já não faz exercício, gosta de nutrição, é o médico e também o terapeuta, né, Yes. portanto, te ajudar. Portanto, que ela se botene, portanto, aquele plano, que as resoluções para 2024, faz com que esses profissionais, como um time, Yes. te ajudar como um time, assim, você ter mais suporte, é muito mais fácil. Yeah. Contigo qualquer coisa, se você tem um suporte de um time, Exactly. não só de profissionais, como amigos, fala com os amigos, tal, o partner, coisa assim, o mãe, o pai, alguma coisa para ajudar também, para se lembrar, você Yes. entende? And to support you in your journey too. Yes. Né, para você celebrar também. Olha Yes. que Yeah. uma So semana they'll que eu see faço, what you're doing. Yeah. They're yeah. like, yeah, celebrate. Everybody Yeah. will celebrate with you, which will make you want to continue to do Yeah. it. Depois da primeira semana, o vai gym, tal, celebra aquela semana. Yay! Um mês celebra também, Yeah. como é uma forma Yeah. de buchinho bom. Yes. Yeah. And it's a way for you to continue to do it because you feel good. Yeah, And you want to exactly. continue to feel good. Yeah, e pessoas, e share aquela celebração, mas Yes. vou falar, às vezes é com um amigo que Yeah. celebra, às vezes com um amigo, ou um parceiro, uma coisa assim, Yeah. é importante. So we want to thank everyone who has subscribed and watched our videos. We thank you so much because this is something that's new to me and Roy. It's something that we really enjoy doing. It's something that we have passion about, mental health and physical health. I also want to ask you, when you watch the videos, if you find that there is anything that we need to improve, please feel free to leave comments, constructive comments. Constructive criticism is always something that we appreciate and we look forward to. Sim, eu quero agradecer pessoas que subscrevem, pessoas que têm estado apoiando, você entende? É uma coisa nova que não se faz, não começar desde junho, você entende? Enfim, uma paixão que no tempo, essa área de gestão holística, né, de trabalho com a saúde mental, saúde física, portanto, exercícios, nutrição, portanto, não se espera para pessoas também fazendo crítica construtiva para não tentar melhorar, portanto, não querer fazer tudo para tentar melhorar o máximo possível de podcast, né? Portanto, obrigado por todo o suporte que eu tenho recebido até agora. Yeah, so next month we will be discussing tools and skills to support around attention, focus, and memory as we age. And we just want to wish everyone a happy holiday, Merry Christmas, Happy Kwanzaa, Happy Hanukkah, and a safe New Year. Sim, Maria, para o próximo mês nós também fala mais de suporte, né? E também qualidades, né? Técnicas que pessoas podem usar para melhorar sua atenção, para melhorar sua memória. Portanto, também fala desde progressão, desde criança, adolescentes, pessoas de terceira idade, das sugestões, né? Tudo tomando aquela questão holística, né? E também não querer dizer às pessoas Happy Holidays, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, enfim, que pessoas têm paz, felicidade na sua família, com amigos, portanto, e tudo que é os grandes desejos, Yes. né, para nós tudo. Thank you. Obrigado.